Eu vou ler um texto, aliás, eu vou ler um texto bastante conhecido por todos os irmãos, por todas as pessoas, com certeza já ouviu sobre esse texto. É um texto bem conhecido de todos, tá? Só que eu vou ler em partes para a gente poder estudar ele, tá? É o texto que está em Lucas 15, o texto todo é de 11 a 32, é a história do filho pródigo, né? Por isso que eu já disse que todo mundo conhece e é bastante conhecido de todo o pessoal. Eu vou estar lendo de 11 a 19. Eu vou estar lendo em partes para a gente poder ir estudando ele em partes. Vamos lá. Tá ligado? Tá ligado? Não está aparecendo. Vamos aqui. Então, Lucas 15, né, de 11 a 32. Só que nesse momento eu vou ler de 11 a 19, tá? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado por muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Até aqui por enquanto. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esse filho e depois nós falaremos um pouquinho sobre o pai e um pouquinho sobre o outro filho, tá? Sobre esse filho, né? Ele chega para o pai, né, e pede a herança que lhe cabia. E ainda, né, que ele, vendo que seu pai estava vivo e herança só é distribuída após a morte dos pais, esse rapaz pediu mesmo assim, né, não se importando com o sentimento daquele pai, né? Porque como? Pedindo a herança enquanto eu estou vivo, né? Mas o rapaz, jovem, normalmente é ousado, né? E um pouco desrespeitoso também, né? Quando ele pede isso, né? Sabendo que ele não tinha direito ainda e sabendo que o pai estava ali diante dele. Mas ele deve ter, né? Imagino que ele deve ter pensado, né? Se eu for esperar até meu pai morrer para receber essa herança, eu já serei velho. Então eu quero essa herança, vou pedir agora, porque agora eu sou jovem, posso sair e ir curtir a vida, ir para bem longe de casa, né? E realizar os meus sonhos, né? E foi o que esse rapaz fez. Ele recebeu a herança, né? E o que ele fez? Passado alguns dias, ele fez a sua trouxa, né? Hoje em dia a gente diria um mochilão, né? Enfiou nas costas e caiu no mundo.
foi embora sem olhar para trás, sem querer saber o que ficou para trás e muito menos o que seria pela frente, o que ele teria pela frente, né? E então eu olho para esse jovem assim como um rapaz, como os jovens de hoje. De repente eles têm desejo de sair e eles querem sair, e é quando alguns vão embora né, e não querem nem saber, né? Nada contra os jovens saírem para casa, mas eu creio que cada jovem tem que ter um objetivo adiante, né? E não sair só para viver uma vida diferente, que era o que aquele jovem queria. Ele queria conhecer a vida, sair pelo mundo, sair conhecer fora dos portões da sua casa, né? Ele queria liberdade, ele queria viver uma vida diferente, né? Ele queria ver como que era fora dos portões da casa dele, né? Conhecer tudo e foi realmente embora. Pegou a sua parte na herança e foi embora. E lá ele dissipou todo, ele gastou, ele esbanjou com festa, né? Que é o que fala na história que eu acabei de ler. Dissipou toda a fortuna que o pai havia entregado para ele. Com festas, com mulheres, com bebedeiras, né? Curtiu a vida como desejou o coração dele, sem realmente se preocupar com nada, né? Só que, da mesma forma que vem, né? A fortuna, ela também vai embora, né? E a vida também prega peças na gente, né? Nós fazemos um plano, Deus faz outro na nossa vida, porque nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, né? E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele curtiu, gastou, aproveitou, fez tudo o que podia e o que não podia, né? Só que, passando um tempo, vem uma grande crise naquele país que ele estava. E a fome assolou aquele país. E ele lá naquele meio, né? Se viu em situação difícil, sem dinheiro, sem trabalho, sem moradia. Até que lá um cidadão, né? Arruma um serviço para aquele jovem, né? Leva ele para o campo e dá um trabalho para ele. Cuidar de porcos. Imagina um filho rico entrar numa situação dessa. Já é humilhante o cuidar de porcos, porque porcos para o judeu era um animal imundo, né? E o que é pior, foi tão difícil, estava tão difícil para ele que a história conta que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Tamanha era a fome, tamanha era a dificuldade que aquele moço estava passando. Saiu de casa com o bolso cheio, feliz da vida, agora eu vou fazer disco, cheio de sonhos, né? E de repente ele se viu nessa situação humilhante, né? Humilhante para ele. Mas uma coisa é certa, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de escolhermos o nosso caminho, né? Ainda que a gente não conhece, não sabe, mas Deus nos dá o livre-arbítrio, certo? Só que Ele também permite que passemos por algumas fases difíceis na vida, para quê? Para que a gente acorde, né? Para que a gente consiga, como que eu digo, reconhecer o seu erro, o que você fez, né? Olhar para trás e refletir, né? Mas é interessante que esse jovem, né? Quando ele se vê lá naquela situação, com fome, com vontade de comer aquelas comidas, né? As alfarrobas, né? Que eram umas vagens que os porcos comiam, ele se lembra do pai, né? A impressão que dá lendo o texto é que ele ficou muito tempo fora de casa. Aí, quando ele está em situação difícil, sofrendo ali, a fome apertando, ele se lembra do pai, ele se lembra da casa.
E ele se lembra, poxa, até os empregados do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome, né? Então, é quando cai a ficha desse moço e ele reconhece o seu erro. De ter saído de casa, de ter deixado o pai, né? De ter gastado toda aquela fortuna em vez de fazer, ter algum objetivo para aquela fortuna, né? Ele não quis, ele só quis gastar, ele não quis nada. Então veio o arrependimento. Depois que ele reconheceu o erro dele, ele se arrependeu. E aí ele decide voltar para casa, pedir perdão a Deus e ao Pai. E é muito interessante, queridos, que ele se prepara para voltar. Quando ele decide que é hora de voltar, ele se prepara, porque alguém sai de casa e nunca sabe como vai ser recebido na volta, né? Então ele diz assim, no versículo 18 e 19, diz assim que ele, né, se preparando, diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Possivelmente aquele moço estava tremendamente humilhado, envergonhado, porém arrependido. E isso é muito importante, arrepender-se. Olhar para trás e ver o que eu fiz da minha vida, por que eu estou nessa situação, e reconhecer o erro e se arrepender, que foi o que aconteceu com esse jovem. E é interessante que, colocando assim aqui agora para nossos dias, né? Esse filho pródigo, ousado, né? Um pouco mal educado, vamos dizer assim, né? Mas ele representa os crentes que vivem uma vida inteira na casa de Deus, na casa do Pai, a igreja, né? Caminha junto com os irmãos, mas de repente entra uma insatisfação no coração que nada tá bom para ele, e entra um desejo de ir embora da igreja, conhecer o mundo, né? Coisas que ele não fazia, ele vai passar a fazer porque ele quer conhecer, ele tem uma curiosidade no coração, né? E é quando essa pessoa sai, não precisa nessa hora ser nem jovem, nem homem, nem mulher, qualquer um pode acontecer com ele isso. E ele sai da casa do Senhor para ir viver as coisas que o mundo oferece. Claro que lá fora o mundo oferece muita coisa que chama atenção, enche os olhos das pessoas, mas ela não sabe o que ela vai encontrar lá. Ela pensa: poxa, eu vou curtir a vida, vou ficar longe da presença de Deus, né? Porque quando você está longe da presença de Deus, você vai meio que na onda, né? Agora, quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo, ele mostra para você o que é certo e o que é errado. Ele toca em você. Isso é importante a gente lembrar disso, que quando nós estamos na presença do Pai, o Espírito de Deus nos mostra, nos dá entendimento das coisas. Quando estamos longe, nós nos perdemos, né? E é o tipo de pessoa que vai embora, vai curtir a vida, achando, né, que conseguirá esconder as coisas que ela faz de Deus, né? Só que Deus vê todas as coisas. Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus, não adianta você querer se esconder, né? Vai lá para o abismo, lá o Senhor está. Vai lá para o alto do penhasco, lá o Senhor está, tá? E Ele vai ver, Ele está vendo tudo o que fazemos. Mas é interessante que para essas pessoas, né? Aí quando vem o sofrimento, né? A dificuldade, a solidão, né? Que cai a ficha
e que ela também reconhece como aquele filho pródigo, né? Ela começa a valorizar o que ela tinha, né? E ela diz: puxa, na casa do meu pai tem abundância. Na casa do meu pai tem uma mansão esperando por mim. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida, né? E é quando nesse momento vem o arrependimento. E é quando a pessoa, muitas pessoas, não são todas, ó, desejam retornar para a casa do pai, né? Pedir perdão ao pai, né? E assim é a vida do ser humano, das pessoas, que acontece isso com elas. Então, queridos, se você está longe da casa de Deus ou da casa do teu pai, volte antes que a fortuna acabe, antes que a dificuldade venha. Volte enquanto você tem para onde voltar, enquanto você pode voltar, enquanto você não se perdeu por aí. Tá? Então, o filho pródigo, ele representa sim essas pessoas que, de certo modo, resolvem sair, debandar, né? Mas Deus diz: volte, a casa está aberta, volte, a casa é tua. Amém? Eu quero falar agora um pouquinho de Lucas, de 20 a 24, que vamos falar um pouquinho sobre o pai, né? Aquele pai ouviu o pedido do filho. Ah, desculpa, eu não li. Vou deixar eu ler, eu achei que tinha lido. Lucas 20, de 15 a 24, quando diz assim: e levantando-se, ainda falando do jovem, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa as melhores roupas, vestiu, põe-lhe o anel no dedo, sandálias nos pés, né? Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, a regozijar-se. Esse pai, né, ele ouviu o pedido do filho mais novo. Creio que ele não questionou o que você quer, o que você vai fazer, nada disso. Eu creio que ele dá a entender o texto que ele não questionou, ele simplesmente entregou para o filho, para os dois filhos, cada um a sua parte, sem imaginar qual seria o destino daquela herança, teria aquela herança. Certamente, irmãos, se ele soubesse, ele não teria entregado facilmente a herança na mão daquele jovem, né? Porque qual pai que deseja ver o filho sofrer, né? Se ele tivesse imaginado o que poderia acontecer aquele moço com aquela bolada na mão, ele não teria entregue aquele dinheiro. Porque ele, como pai, ele quer o melhor para o filho, né? E lá em Lucas 11, ele diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum pai faz isso, por pior que ele seja, ele não vai fazer isso. Então, esse pai, ele não conhecia os planos que o filho tinha para aquele dinheiro, para aquela fortuna. O que ele faria com aquele dinheiro, ou o que aconteceria na vida daquele moço, né? Não tinha nem ideia que poderia acontecer. Na verdade, acho que eu entendo que ele nem imaginava que o filho sairia de casa, né? Mas Deus, que sabe todas as coisas,
sabia qual seria o destino daquele moço, daquele jovem, daquele rapaz. Porque se a gente ler lá em Hebreus 4:13, diz assim: nada está oculto aos olhos de Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, o pai não sabia, não passava pela cabeça dele o que poderia acontecer com aquele filho, o que ele faria com aquele dinheiro, com aquela fortuna. Mas Deus sabia o que ia acontecer com ele. Que aquele pai era um pai bondoso, era um pai amoroso, era um pai compreensivo, perdoador, reconciliador. Aquele pai, enquanto o filho esteve ausente, ele esperou pela volta do filho. Ele não sabia se o filho estava vivo ou morto, mas ele esperou, ele não desistiu de esperar por aquele filho. Nunca o abandonou. Nunca perdeu a esperança de ver seu filho voltar para casa. Tanto que é certo isso, é que quando o filho volta, ele tinha roupas novas, ele tinha sandálias novas, tinha um anel para pôr no dedo e havia engordado um novilho cevado para poder festejar o retorno daquele filho. Então, ele sabia que aquele filho voltaria um dia, ele sabia que aquele filho estaria, né, de volta, hora mais, hora menos, né? Ainda que ele não soubesse por onde aquele filho andava. Mas é interessante que a história, né, nos diz que ele, quando o filho retorna, está voltando, aquele pai avista o filho bem ao longe e o reconhece imediatamente. Com certeza aquele filho estava sujo, maltrapilho, fedido, né? Porque cuidava de porcos. Mas ele é pai, nada importava. E ele sai correndo, né? Para abraçar e beijar aquele filho com amor, com perdão. Ele não olhou. O importante para ele era ver a volta daquele filho. Ele não se importou se o que o filho fez ou deixou de fazer, mas ele viu aquele filho vindo e o texto diz que ele se compadeceu daquele filho e ele corre para abraçar, beijar, expelir o perdão para aquele filho. Porque aquele filho voltou vivo e arrependido, né? O filho, quando encontra o pai, ele já começa a pedir perdão, que é o que ele tinha ensaiado para isso, né? Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, né? Mas o pai estava numa felicidade tão grande que o filho, enquanto falava, o pai já ia andando, chamando, né, os empregados para começar a festa, né? Aquele pai, né, para você ver quão grande é o amor daquele pai e como ele esperava a volta daquele filho, né? Ele viu o filho, ele não se importou, ele correu, abraçou e beijou, né? Ele não deu uma bronca no filho. Se agora vem aí, volta todo sujo, sai, gasta tudo, quebra a cabeça aí, né? E não, ele abraçou. A história diz que ele abraçou e beijou aquele filho. Que lindo, né? E esse pai é um pai que além do amor que ele tinha perdão para expelir, né? E assim é Deus. Deus, Ele está pronto, Ele quer receber os seus filhos. Qual filho que quiser adentrar a tua casa, abrir o coração, aí, não precisa nem ser dentro da igreja, aí no teu quarto, na tua casa, na tua sala, desejar entregar o teu coração para Jesus, Ele vai se alegrar como esse pai se alegrou com a volta desse filho. Porque lá em Lucas 15:7 diz assim, olha para você ver como esse pai
que conta a história se assemelha ao nosso Deus. Porque diz assim, lá em Lucas 15:7, que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Aleluia! Então, querido, esse pai que nós acabamos de ver no texto, representa o nosso Deus, esse que é amoroso, que é bondoso, que é compreensivo, perdoador, reconciliador e tem compaixão de nós. Tem compaixão daqueles filhos que estão arrependidos, daqueles filhos que um dia saíram da casa dele e foram quebrar a cabeça pelo mundo. Deus tem compaixão. Deus está como aquele pai abraçou, beijou, perdoou aquele filho. Deus é assim também. E Ele está de braços abertos para receber os seus filhos que foram embora. Mas que desejam voltar, desejam ser perdoados, querem voltar para a casa do Pai. Lá em João 6:68, Pedro dá uma resposta para Jesus, assim, muito bonito, por sinal, porque Jesus faz uma pergunta para eles, né, perguntando se eles querem ir embora também, com os outros que foram, e Pedro responde para o Senhor Jesus: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, como que eu vou sair por aí? Vou te deixar? O Senhor é que me dirige, o Senhor é que me dá discernimento, o Senhor é que me ajuda, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me livra de todo mal. Como que eu vou sair por aí, né? Então, esse pai, né, representa Deus, né? Que ama, que perdoa, que protege, que não olha para você com um olhar de censura, que nós humanos olhamos, mas Deus não olha para você com esse olhar de censura. Ele olha para você com um olhar de compaixão, sabe? De amor. É isso que Deus é. Então, queridos, se você, né, ou conhece alguém que está longe da casa do Pai, volta para a casa do Pai. Ainda há tempo para você ser abraçado e beijado por esse Pai grandioso. Esse Pai que deixa você tomar suas decisões, tá? Ele permite que você vá, mas Ele também tem a permissão dele para você sofrer, porque quando você não sofre, quando você sai e você fica tudo bonitinho, tá tudo às mil maravilhas, maravilhoso, né? Você nem lembra que Deus existe, mas quando vem a dificuldade, você fala: Senhor, né? Senhor, como que eu vou fazer? O que vai ser de mim? É assim que acontece? Mas Deus permite, porque é a única forma de você reconhecer e valorizar o que você tinha e voltar para o que você tinha, né? Então, volta para a casa do Pai, se arrependa se você andou por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, se arrependa e volte para a casa do Pai. Volta enquanto tem tempo, volta enquanto você consegue voltar, tá? Porque muitos saem e não conseguem voltar mais. Muitos se perdem pelo caminho. Muitos morrem no meio do caminho. Então, volta enquanto é tempo. Busque ao Senhor. Convide Ele para entrar na tua vida e te dar sabedoria, te dar discernimento. Esse é o Pai que nós amamos, é o Pai que nós buscamos, o Pai que nós cremos. Amém, queridos? Agora,
Mais um pouquinho, eu quero ler de 25 a 32. Nós vamos falar um pouquinho do filho mais velho. O filho mais velho quase não se é muito falado, mas ele tem grande lição para nos ensinar também, tá? O filho mais velho, eu vou ler de 25 a 32, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais ter transgredido uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar um novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse filho mais velho, né? Ele recebeu a sua parte na herança, né? Guardou e continuou seguindo a sua vida ao lado do pai, trabalhando nas terras, dia após dia, enquanto o caçula curtia a vida lá bem longe de casa. Esse filho mais velho era obediente, era trabalhador, era honesto, ajudava o pai na fazenda. Porém, esse filho mais velho, ele era completamente diferente do outro, né? Esse filho mais velho tinha um coração duro. Ele guardava mágoas, ressentimentos pelo irmão que estava lá aproveitando a vida enquanto ele trabalhava. Porque ele não era obediente, então ele achava que ele era perfeito. Ele estava certo, né? O irmão é um perdido, mas ele era certo, porque ele foi obediente, ele ficou em casa, né? E como ele trabalhava muito, ele também se sentia como um escravo e não como um filho, né? Então, por aí, a gente vê que esse moço, né, esse filho mais velho, apesar dele ficar com o pai, estar com o pai, andar com o pai, ele não tinha liberdade, nem intimidade com esse pai. Não havia um relacionamento de amizade e confiança entre eles. E tem que haver, precisa haver algum relacionamento entre o pai e o filho. Mas nesse caso, esse filho dá-nos entender que ele não tinha nada disso. Ele me parecia ser uma pessoa calada, né? Uma pessoa quieta, né? Que não falava muito. Então, ele não expressava o que ele sentia para com o pai. E isso, o que acontecia? Trazia cada vez mais desgosto no coração dele. Porque, queridos, tudo que está no nosso coração, toda a mágoa, toda a dor que está no nosso coração,
e nós não colocarmos para fora, o que vai acontecer? Nós vamos remoendo aquilo, né? Nós vamos ruminando aquilo dentro do nosso coração, não é? E aquilo vai crescendo, né? E era isso que acontecia com esse moço. Ele demonstra que ele estava muito magoado, muito ressentido, né? Porque eu trabalho demais nas terras, enquanto aquele outro está lá curtindo a vida, né? Ele via assim o irmão dele. Ele não via meu irmão tá lá passeando, aproveitando. Não, tá lá curtindo a vida, esqueceu de casa, né? Então, e aquilo foi crescendo no coração daquele moço. E é interessante, porque quando o jovem, né, pródigo volta para casa, esse irmão está no campo trabalhando. E quando ele volta à tarde, ele volta para a casa do trabalho, sem saber de nada, ele ouve músicas, vê dança, vê alegria na casa. E ele chama um dos servos e pergunta, né, o que está acontecendo? Né? Aí o servo responde, seu irmão voltou com saúde, voltou são e salvo, e seu pai está festejando a sua volta. Aquele ressentimento, aquela raiva aflorou no coração daquele moço. Aquele moço ficou, diz a história aqui, que ele ficou muito nervoso, muito bravo, né? Bravo pela volta do irmão e pela festa que o pai estava dando. Então ele ficou bravo com o irmão porque voltou e com o pai porque estava festejando. Então aquele sentimento negativo daquele irmão mais velho transpareceu, ele botou para fora, né? Irritado, todo aquele ressentimento dele, né, que estava, aquilo aflorou, né? E ele não queria entrar, ele não queria participar daquela festa, ele não queria participar da alegria daquele pai, né? Quando esse pai percebe que ele não entra, esse pai vem para fora, vem tentar reconciliar com aquele moço, né? Tentar fazer com que ele entre e se alegre com eles, né? Mas o irmão, ele está muito bravo, está muito irritado, muita raiva no coração. É quando ele fala para o pai, né? Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me desse um cabrito para sequer me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado. Olha a raiva que esse moço estava. O que ele enxergava? O que ele viu ali? Ele enxergou, né, que o pai, o perdão do pai, que o pai tinha perdoado aquele moço errante, né? E para ele estava errado. No coração daquele moço estava errado, porque ele tinha sido obediente, ele nunca transgrediu, nunca desobedeceu ao seu pai. E aquele filho que foi, como que eu diria, mal educado, vamos dizer assim, chega, volta e o pai recebe daquele jeito. Então, aquela raiva dele, ele coloca quando ele fala isso para o pai. Ele põe para fora, né, nesse momento. E o pai, como bondoso e amoroso que é, ele ouve aquela dor daquele filho, aquela raiva daquele filho, e tudo que ele fala para o filho é: filho, tudo que é meu é teu, né? Ou seja, por que não falou comigo? Por que não conversou comigo? Não contou a sua dor? Tudo teria se resolvido. Se você não fala, como que o outro vai adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo, né? Então,
Esse pai queria que aquele filho tivesse colocado para ele e não guardado e deixado crescer aquele rancor dentro do coração, né? E assim é Deus para conosco, né? Deus, Ele não quer que você fique ruminando coisas, sabe? Esquece um minuto, volta de novo para a memória, esquece um minuto e aquilo vai crescendo e vai aumentando, né? Não, Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir os seus filhos, Deus quer ouvir a sua mágoa, Deus quer ouvir a tua dor. Deus, aí fala, mas Deus sabe todas as coisas. Sim, Deus sabe todas as coisas. Sabe, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, mas Ele quer ouvir de você, ouvir você falar, você pedir, porque toda vez que nós falamos aquilo que nós estamos sentindo, nós aliviamos o nosso coração, tá? Aquela raiva, aquele rancor, enquanto você não fala, ele vai crescendo dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, né? Agora, quando você fala, você declara, você alivia a sua dor, você é curado, né? Porque ali você tira toda aquela coisa ruim que estava dentro de você. Então aí vem a cura sobre você. O filho mais velho, querido, ele representa aquela pessoa que está na igreja, vamos voltar de novo para a igreja, aquele crente, né, que está uma vida inteira na igreja, mas não conhece o Pai, não tem intimidade com Deus. Ele conhece a Deus, mas ele não caminha com Deus. Ele trabalha na igreja, ele caminha com os irmãos, mas não sente a presença de Deus na sua vida. Ele ainda não teve um encontro com Jesus. Porque quando ele tiver esse encontro com Jesus, ele vai ser outra pessoa, tá? Normalmente, como esse irmão mais velho, essa pessoa, né, que vive a vida inteira dentro da igreja, normalmente é uma pessoa, quando ela não conhece a Deus, não teve um encontro com Deus, que ela não tem intimidade com Deus, tá? Muitas vezes, não estou falando que é regra, tá? Mas muitas vezes essa pessoa, ela se acha perfeita, então ela vê erros alheios, ela é ressentida, ela se ofende facilmente, qualquer coisa, ela fala mal dos irmãos, ela fala mal da igreja, e o que é pior, ela não consegue expelir perdão. O irmão lá nem olhou para minha cara hoje, não quero mais nem conversa com ele. Não, queridos, não é assim, a vida não pode ser assim, tá? Então, uma pessoa que tem tudo isso no coração é uma pessoa que também não consegue expelir o perdão. Porque se é uma pessoa que ela até pode, nós somos humanos, nós ficamos com raiva, nós ficamos bravos, nós nos enfezamos, tá? Mas nós precisamos pedir perdão, expelir o perdão, porque só assim nós somos curados. Isso não quer dizer, então quer dizer, os crentes não ficam nervosos, não fica assim. Vou contar algo que aconteceu comigo. O ano passado, ou retrasado, né, eu caí num golpe por telefone, do WhatsApp. E, gente, meus irmãos, eu fiquei muito enfesada.
Eu fiquei com raiva mesmo no meu coração. Com raiva de mim por ter caído, porque eu sabia desse tipo de golpe, e com raiva daquela pessoa que eu não sabia quem era. Eu fiquei mesmo. E eu conversando com o pastor, eu falei, não sei se o pastor Agnaldo lembra disso, ele conversando, a gente contando para ele, aí eu falei para ele assim, pastor, não me peça para orar por ele, porque nesse momento eu estou com muita raiva dele, sabe? Então naquele momento eu realmente estava com uma raiva danada. Depois eu falei, o quê? Ah, o que é isso? Nem sei quem é, que Deus tenha misericórdia, que essa pessoa se arrependa disso, pare de fazer isso, sabe? Eu falei assim, não vou ficar guardando raiva não, o que eu perdi, eu trabalho e ganho de novo, né? E toquei minha vida para frente, mas tem gente que não consegue, ela fica remoendo, ruminando, né? Igual o gado, ele come, né? E aí ele mastiga, traz para a boca, engole, daqui a pouco volta para a boca, ruminar de novo. Assim as coisas ruins na nossa mente, e isso faz com que o nosso coração vá inflamando de raiva, de ressentimento, e isso só serve para adoecer o coração. Então, esse irmão mais velho representa esse tipo de pessoa, tá? E é interessante falar que esse tipo de pessoa se torna amarga, se torna triste e muitas vezes solitário, né? Essa pessoa, esse tipo de pessoa, precisa reconhecer como é que ela precisa ser mudada, que ela precisa ser transformada, porque quando ela reconhecer, ela vai se arrepender de tudo isso que ela faz. Isso é algo natural no ser humano. E com certeza, gente, ela vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa que vai ter uma mudança muito grande na vida dela, mas ela precisa reconhecer como ela é e que ela quer ser mudada para ela se tornar uma nova pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que se alegra com a alegria do outro, uma pessoa que ama a Deus. É nessas horas, queridos, que nós nos encontramos com Deus. É nessa hora que nós temos um encontro com Deus. É a hora que nós falamos, Senhor, me perdoa. Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser mudado. Eu não quero ser assim. Eu não quero olhar para o meu irmão ou para os meus familiares e ver defeito neles. Eu quero ver coisas boas neles. E é interessante, né, que, continuando, né, a história, né, que aquele pai, ele ouve o seu filho e fala para o seu filho, filho, tudo que é meu é teu, converse comigo, conte-me sua história, peça o que desejar, só assim conseguirei me aproximar de ti e você de mim. Queridos, não perca tempo deixando a mágoa crescer dentro do seu coração, a raiva crescer, tá? Não deixa seu coração machucado por muito tempo, sabe? Não deixa essa coisa crescer dentro de você. Converse com Deus. Peça a Ele para entrar na tua vida, para mudar o seu ser. E você vai experimentar quão maravilhoso é quando nós abrimos nosso coração para Deus entrar. Você vai experimentar da alegria e da paz que só Deus pode te dar. É uma paz completamente diferente da paz que o mundo dá. A alegria que o mundo dá. A alegria que o mundo dá é aquela que hoje você bebeu, encheu a cara, dançou, curtiu, amanhã você dá um caco, né? A alegria de Jesus é diferente.
é uma alegria constante, tá? Vem a luta, vem a prova, mas você tem a certeza que você tem o Senhor ao teu lado e que você vai vencer. E aquilo enche seu coração de paz, de tranquilidade. Não que você não vá ter problema, tá? Problema todos nós temos, todos nós passamos. Mas quando Jesus está na direção da nossa vida, nós passamos por todos os problemas, mas nós temos a certeza que nós passaremos, que aquilo vai ficar para trás. Como diz assim, né? Você enxerga uma luzinha no final do túnel, e isso é que nos faz alegre, isso é que nos faz feliz, porque nós sabemos que aquela luzinha, nós chegando nela, aquele problema vai estar resolvido. Então, queridos, não perca seu tempo. Queira que Deus adentre a sua vida. Não importa onde você esteja, quem você seja. Só perceba, né? Reconheça que você precisa ser mudado. E Deus vai te mudar. Deus vai te dar uma vida nova, uma vida diferente. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nesta manhã. Espero que tenha alcançado os seus corações nessa manhã, tá? Que Deus possa abençoar você, para que você evite ser esse filho pródigo, né? Esse filho que não respeitou aquele pai ao lado, mas também não queira ser esse filho mais velho, de coração duro e rancoroso, tá? E acredite que esse pai amoroso, bondoso, misericordioso, compassivo, vai estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Então essa é a minha mensagem para vocês, o meu estudo para vocês nesta manhã, desses 3 homens, tá? O pai e os 2 filhos. Agora, queridos, nós vamos louvar a Deus com mais um cântico que fala da casa do Pai. Prestem atenção na letra dessa música, tá? E se coloquem diante do Senhor nessa hora, em contrição, em oração, tá? Então vamos ouvir e vamos louvar ao nosso Deus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Não estou conseguindo reproduzir. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo
conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti. Obrigada, queridos irmãos. Eu estou vendo aqui a minha querida amiga Marlene Batista. Andréia Oliveira, a dona Raquel, né, Cortinas, né, que está sempre conosco, a Juscelia, a Noemi. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem comigo, né? Que tenha sido uma manhã valorosa para a vida de vocês, tá? Que Deus abençoe as suas vidas, tá? E agradeço a participação, estejam sempre conosco, tá? A gente está aqui para fazer o trabalho do Senhor, não é nosso, é do Senhor. E eu louvo a Deus porque Ele tem levantado pessoas para isso. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero deixar o convite, né, que hoje às 19 horas teremos o culto aqui na igreja, presencial e também online, né? Quem quiser estar conosco, serão muito bem-vindos, tá? E teremos muito prazer em recebê-los, em conhecer você, né, que alguns nós não conhecemos. A porta da casa do Pai está aberta para todos, tá? Então, venha, não se acanhe, venha à casa do Senhor, tá? Sempre você vai ter uma palavra de bênção para a tua vida, uma palavra que vai te edificar, tá bom? Eu quero também aproveitar, de quarta-feira, nós temos uma reunião de oração às 15 horas. Nós nos juntamos, cada um na sua casa, porém, todos no mesmo horário, para que a gente fique em comunhão nesse momento, ainda que você está na sua casa sozinho, mas você sabe que tem outros irmãos orando com você, tá? Nós temos nos reunido para colocar diante do Senhor a nossa igreja, a nossa família, as famílias de cada irmãos, né, que adentram a casa do Senhor, dos filhos do Senhor, que adentram a casa dele, colocar diante do Senhor as nossas lideranças, colocar diante do Senhor os enfermos, a luta de cada um. Então, nós nos reunimos
15 horas e quarta-feira, para orar. Então, queridos, principalmente vocês que são desta igreja, da sexta igreja, eu convido vocês a participar. Se quiser me dar o nome, ótimo, que eu mando um programinha para você. Se não quiser, não tem problema, mas se você se lembrar, se ajoelhe diante do Pai nessa hora, junto com todos nós que estamos nessa hora, tá bom? Então fica aí o convite para todos os irmãos da sexta igreja, tá bom? E temos também a torre de oração, né? Que todas as sextas-feiras estamos, então esse é para todo o presbitério, né? Então todos podem participar. Eu quero agradecer agora também Gabriel, né? Que está aqui liderando aqui para que nós possamos fazer essa live, que Deus possa abençoar a vida dele, dar sabedoria dos céus para a vida dele. Agradecer, né, a todos, né? Como eu já disse, que estão com a gente agora, nessa manhã. Agradecer os nossos familiares, agradecer o nosso pastor, né? E vamos orar agora, colocando diante do Senhor tanto o culto da noite, como os enfermos e cada um de nós, tá bom? Assim nós já estamos seguindo para o término, né? E eu creio que não tem mais nada para avisar, não. Então vamos orar, queridos? Vamos colocar esse dia diante do Senhor. Santo e poderoso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa e bendita graça, para mais uma vez Te louvar por esse momento abençoado, esse momento em que nós pudemos ler a Tua palavra, conversar um pouquinho sobre a Tua palavra, mostrar para os Teus filhos, Senhor, o que a palavra nos ensinou nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado a minha vida à disposição e tem colocado a vida de outros irmãos que cada domingo tem vindo e feito esse trabalho, que esse trabalho não é nosso, é Teu, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dirige, e eu Te louvo de todo o coração. Obrigada, Pai amado, pela vida do nosso pastor, pela sua recuperação. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós, de todos os seus filhos. Até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal. E pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos guardando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Nos protege, Senhor, desse vírus que está aí, tirando a paz de todo mundo, Senhor. Nos guarda, Senhor. Não permita, Senhor, que esse vírus tenha poder sobre o corpo do povo, Senhor. Como o povo tem sofrido nesses dias, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Guarda-nos debaixo da Tua mão poderosa. Visite aqueles que estão nos hospitais nessa hora, Senhor. Como o reverendo Ricardo, Senhor, que até agora não saiu daquele hospital. Tenha misericórdia daquela vida, Senhor. Põe Tua mão poderosa, Senhor. Bem como todos que estão numa mesma situação, Senhor. Tenha misericórdia. Leve a Tua cura, Senhor. Faça, Senhor, com que essas vidas saiam daqueles lugares, Senhor. E que eles, quando sair, Senhor, possam Te glorificar, Senhor. Porque essas pessoas andaram pelo vale da sombra da morte. Então tenha misericórdia destes. Em nome de Jesus, toma este dia nas Tuas mãos. Dá-nos um domingo abençoado junto com a nossa família. Guarda-nos e prepara-nos para a noite estarmos de volta à Tua casa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.